No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como o crescimento de uma empresa pode destruir a sua rentabilidade e o seu valor de mercado. Eu farei uma análise de uma empresa do agronegócio chamada AgroGalaxy, que é um concorrente de alguns clientes que eu atendo nesse segmento. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Um panorama geral desta empresa. A AgroGalaxy é uma gigante dentro do setor do agronegócio, para quem não conhece. Ela pertence a um fundo de capital que fez uma série de aquisições aí nos últimos 4 ou 5 anos. Basicamente, ela atua na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, armazenamento e comercialização de grãos. Alguns outros dados aqui dessa empresa, ela, por exemplo, ela tem 29 mil clientes na sua base, ela tem 28 silos para armazenamento, 167 lojas e pontos comerciais, além de 13 unidades de sementes. Aqui é válido salientar que todos os dados obtidos foram dados públicos. Qualquer pessoa que for lá no site da empresa, na área de relacionamento com investidores, vai poder baixar esses dados. Bem como os dados que eu faço e que eu trago aqui para avaliação comparativa, porque esse é um ponto bem significativo, né? A performance sempre ela é relativa aos meus principais competidores, relativas ao mercado de uma maneira geral. Então, todos os dados obtidos aqui foram dados públicos e isso é importante nós deixarmos bem saliente. Além disso, eu destaco aqui algumas limitações dessa avaliação de performance que farei dessa empresa. Primeiro, é uma análise numérica, quantitativa, objetiva, portanto, eu não entrarei em aspectos mais subjetivos dessa avaliação, uma parte mais qualitativa propriamente dita. Não entrarei nos relatórios de administração da empresa, e aqui eu faço um parêntese até, qualquer empresa fica espetacular nos relatórios de administração da empresa se você não tem a lente certa para fazer a leitura. Além disso, propriamente o vídeo ele me limita, a algum tempo. Eu não quero ultrapassar aqui os 20 minutos desse vídeo. Contudo, nós vamos ter aí uma visão bem interessante da situação dessa empresa. Eu trouxe na sequência aqui alguns indicadores para avaliar a performance dessa empresa. São indicadores que eu escolhi para avaliar. Essa composição ela pode ser alterada conforme a necessidade e eu tenho outros vídeos que eu utilizo outros indicadores, principalmente para empresa na área da saúde, empresa de serviço. E um ponto que eu destaco também é o seguinte, que para você fazer uma avaliação de performance, você deve avaliar comportamento. Eu não consigo avaliar performance apenas com uma fotografia atual. Por isso eu sempre trabalho olhando para o histórico, para, portanto, observar comportamento de, no mínimo, 3 períodos. Você pode trabalhar ali de 3 a 5 períodos, considerando cada contexto. Além disso, é importante salientar que eu baixei, portanto, todos os balanços patrimoniais, os demonstrativos de resultados de cada uma das empresas que eu trouxe aqui, inclusive tanto da AgroGalaxy como para fazer a média de mercado. Então, eu tenho a AgroGalaxy, mas eu também baixei outros 3 balanços, demonstrativos de resultados, fluxos de caixa dos outros 3 principais concorrentes dessa empresa. E de posse desses dados, eu trouxe os indicadores através de índice, porque o índice ele permite uma comparação. Então, independente do porte da empresa, se a empresa fatura mais, fatura menos, o índice ele permite esse aspecto comparativo. E o ponto importante para salientar é que quando se faz uma avaliação de performance, é que você deve encontrar as referências certas de mercado. Então, quando você for fazer uma avaliação de performance da sua empresa, você tem que focar realmente naquelas empresas que são benchmark no mercado, que são referência, que possuem lá desempenho destacado e assim por diante para fazer essa análise comparativa. Então, são esses 10 indicadores e sem mais delongas, então aqui vamos para o primeiro indicador primeiramente nominal de receita, só para a gente ter uma ideia, então, de como vem andando o mercado e essa empresa. E aí a gente nota que a AgroGalaxy ela teve um crescimento exponencial muito destacado. Ela aumentou aproximadamente 4,5 vezes o seu faturamento
em um período de 3 anos, enquanto aí os principais players aí cresceram muito menos. Então, o crescimento da empresa durante esses 3 períodos foi de 340%, enquanto a média de mercado dos principais concorrentes foi na casa ali de 141%. Então, de cara, a gente nota aqui que, de fato, é uma empresa que cresceu muito, e isso foi algo que me chamou a atenção para trazer esse conteúdo também aqui para vocês. Aqui nós temos o índice de crescimento da receita, e eu sempre trago também em todas as minhas avaliações de performance a linha de tendência, porque, como eu falei, a linha de tendência ela te dá uma ideia desse comportamento histórico e o que provavelmente ocorrerá nos próximos períodos. Aqui nós notamos que o crescimento da receita na AgroGalaxy ela caiu, né? Ela teve uma queda na performance, mas de fato continua muito acima da média de mercado. Enquanto ela teve uma queda, né, de 74% no crescimento da receita, ainda assim de 2021 para 2022 ela cresceu 76%. E a média do setor ficou ali na casa dos 60% de 2020 a 2022. O próximo indicador é o indicador de liquidez corrente, que mede a capacidade da empresa em honrar os seus compromissos de curto prazo, analisado de maneira isolada. Quanto maior esse índice, melhor. Saliento, inclusive, que, embora eu vá trazer aqui indicador por indicador, você tem que ter uma visão sistêmica dos indicadores, né? Então, você pode olhar indicador por indicador, mas no final, você deve fazer um apanhado geral e olhar eles de uma maneira sistêmica para, de fato, você ter essa condição de avaliar bem a performance tanto da empresa como relativa ao mercado. O que a gente pode observar nesse indicador? Que a situação de liquidez da empresa ela apresentou uma ligeira melhora, saindo de 1,03 para 1,14, isso perfaz ali 10% ali de melhora de performance, agora muito abaixo da média de mercado. Se a gente pegar aqui o mercado, a situação de liquidez corrente dos principais players melhorou significativamente, né? Passou de ali 1,5 para 2,12, uma melhora ali de aproximadamente 40%. Significa dizer que a empresa, nesse indicador, ela consegue honrar seus compromissos de curto prazo. Então, sempre quando esse indicador é acima de 1, significa dizer, né, que ela consegue honrar os seus compromissos de curto prazo. Entretanto, né, a gente percebe que está ali quase que no limite. Nós temos o nosso próximo indicador aqui, que é de liquidez seca. Eu gosto muito de trazer esse indicador, porque ele concentra a atenção nos recursos mais líquidos da empresa. Então, avalia a capacidade que a empresa tem em pagar as suas obrigações no curto prazo, desconsiderando o seu estoque. O que a gente pode observar nesse indicador? Que a empresa apresentou uma melhora na performance desse indicador, passando de 0,7 para 0,9, uma melhora de 19%, entretanto muito abaixo também da performance do setor, né? As empresas do setor melhoraram esse indicador de liquidez seca. Então significa dizer o seguinte, né? Que desconsiderando o estoque da empresa, ela não teria condições de quitar as suas dívidas, porque esse indicador está abaixo de 1. Então, ou seja, né, para conseguir quitar suas dívidas, ela vai precisar de fato ali vender seus estoques, né, em alguma medida, para conseguir honrar os seus compromissos. Então, esse é um indicador que abaixo de 1 liga um alerta bem interessante aí para a performance dessa empresa. Na sequência, nós temos o indicador de liquidez geral, que mede a capacidade da empresa honrar os seus compromissos, tanto no curto como no longo prazo. Aqui a gente observa que a empresa ela performou negativamente, né? Ela passou de 1,04 em 2020 para 1,01 em 2022. Então, ou seja, a capacidade que ela tem de pagar os seus compromissos, considerando curto e longo prazo, está ali num grau de equivalência. É um cenário, de fato, também muito complexo, considerando, inclusive, a média de mercado, ali, as empresas do setor melhoraram esse indicador de liquidez geral, considerando os últimos 3 períodos. Na sequência, nós temos o endividamento de curto prazo. Aqui a gente nota que a empresa AgroGalaxy, ela manteve estabilidade nesse indicador, né, desse indicador de endividamento de curto prazo. Aqui, quanto maior esse indicador, pior, né? Ou seja, significa dizer aí que a empresa ela possui um desempenho inferior
a média de mercado para esse indicador de endividamento de curto prazo. Enquanto em 2022 ela tem um índice de 0,73%, o mercado tem um índice de 0,32%. Então, ou seja, né, ela possui mais do que o dobro para esse indicador do que a média de mercado. Aqui o endividamento de longo prazo, nesse caso, ela possui um resultado melhor que o mercado. Se a gente olhar 2022, o endividamento de longo prazo da AgroGalaxy é de 0,12%, o mercado foi aqui de 0,20%, então tem um resultado em 2022 melhor, contudo, né, ela vem piorando essa performance ao longo do tempo. Mas a gente pode considerar que esse é um bom indicador para a empresa. Na sequência, o endividamento geral aqui, então a gente nota que se a gente compor endividamento de curto mais longo prazo, ela perdeu performance, né? Ela passou de 0,76 para 0,85, um ganho de 11%, diferente aqui do mercado que reduziu seu endividamento geral. Até isso é interessante salientar, porque enquanto o setor ele apresentou melhora nesse indicador, conforme eu mencionei, até porque o custo da dívida, a taxa de juros, como ela estava uma taxa muito alta, especialmente nesses dois últimos anos, 2021, 2022, o custo da dívida das empresas ela aumentou. Então, enquanto os principais players demonstraram uma preocupação em reduzir o endividamento, justamente por todo esse contexto de dívida, a AgroGalaxy ela não conseguiu reduzir o seu endividamento, muito pelo contrário, esse indicador de endividamento geral acabou aumentando. Na sequência, nós temos a margem bruta, e aqui nós começamos a entrar em alguns aspectos operacionais bem interessantes também, que nós podemos observar. A margem bruta da empresa em 2022, ela alcançou o patamar de 12,5%. Se a gente olhar, é exatamente, né, o que ela vem alcançando em termos de média dos últimos 3 períodos. Uma coisa que fica clara aqui é que a margem bruta da empresa ela é bem inferior, bastante inferior à média de mercado. Enquanto a média de mercado, os principais concorrentes dela, tem uma margem bruta de 20,3%, a margem bruta da empresa é de 12%. Né? Então, no geral aqui, a empresa ela não está conseguindo aumentar a sua margem, não está conseguindo chegar no patamar dos seus principais concorrentes. Na sequência, nós temos o indicador de margem EBITDA, né? Então, aqui é uma medida de caixa na veia. Basicamente, é a proporção de lucro operacional, portanto, antes do pagamento das dívidas, e a relação ali com a receita líquida. Por óbvio, quanto maior esse indicador, melhor. E aqui nós podemos observar como esse EBITDA é realmente baixo. É menos do que 3 vezes o EBITDA médio de mercado. Então aqui mostra que a empresa tem sérios problemas operacionais. E faz sentido, né? Se a minha margem bruta ela é menor, na medida que também eu tenho despesas operacionais maiores, consequentemente, né, o meu EBITDA ele também vai ser menor. É quase uma relação lógica se eu não controlo bem as minhas despesas operacionais. Além disso, a gente pode observar aqui que por ter essa diferença tão grande, que provavelmente, né, a empresa vai enfrentar sérios problemas para o pagamento das suas dívidas se ela não conseguir trabalhar melhor esse EBITDA nos próximos períodos. Na sequência, nós temos o indicador de margem líquida, e que a gente nota claramente essa queda na performance. Né? Tu tem uma margem líquida de 3,1% em 2020 e ela cai para basicamente 0,2%, ou seja, basicamente empatando. E aqui é válido salientar que esse indicador de margem líquida é um indicador econômico. Né? Geralmente, quando uma empresa ela tem um resultado econômico, o resultado de caixa ele tem uma característica diferente. Então, eu já passei por muitas empresas em que elas obtiveram, por exemplo, um resultado econômico positivo. Então, se eu pegar lá o balanço e olhar lá no resultado líquido é positivo. Agora, na medida de caixa, o resultado foi negativo. Isso acontece basicamente quando a empresa tem um descompasso no seu fluxo de caixa e acaba não tendo também um bom controle. Além disso, né, além dessa possibilidade de esse resultado de caixa ser negativo, especialmente nos próximos períodos, a gente nota que a margem líquida da empresa é muito inferior à média de mercado. Enquanto em 2022 os principais concorrentes obtiveram uma margem média de 10,4%,
A AgroGalaxy aqui fechou, né, em 0,2, ou seja, ela tem sérios problemas de resultado. E aqui, para fechar, o que nós temos para sumarizar todo esse resultado, para mim não me alongar também muito nesse vídeo. De 10 indicadores, em 8 não houve ganho de performance. Superior ao mercado foram apenas 2, sendo que um, né, foi o crescimento alavancado da receita. Aqui fica claro que a empresa tomou muita dívida para crescer e acabou esquecendo das suas operações. Focou nas aquisições e esqueceu da eficiência operacional, traduzido aí, especialmente pelos indicadores de margem bruta, EBITDA e assim por diante. Aqui, para sumarizar as performances obtidas em cada indicador, então, de fato, nós temos um cenário bem preocupante para essa empresa. Então, ela tem um indicador de liquidez geral que, sim, aumentou, teve um ganho de performance, mas ainda assim, basicamente, está empatando lá a relação dívida-ativo. Então, isso é um cenário preocupante. A margem bruta está muito abaixo da média de mercado. Lembrando que a margem bruta da empresa é de aproximadamente 12%, enquanto a média de mercado foi 20%. Nós temos problema sério de capacidade de geração de caixa das operações, o EBITDA, 6%, diante ali de um EBITDA no mercado 3 vezes maior. Mais uma vez, denota aqui uma ineficiência operacional grande na gestão dos negócios. Também temos problemas sérios de fluxo de caixa, possíveis problemas de controles financeiros e operacionais. Então, ou seja, a AgroGalaxy é uma empresa que tende a encontrar aí grandes dificuldades nos próximos períodos, se nada de fato for feito. Para fechar, o que eu faria? Assim, observando esse contexto com base nesses indicadores. Primeiro, é possível observar que se tem uma janela de oportunidade para a reestruturação da dívida. A dívida de curto prazo da empresa é 2 vezes maior do que a média de mercado. Entretanto, a dívida de longo prazo é 3 vezes menor do que a média de mercado. E claramente nota-se que essa dívida de curto prazo está pressionando o caixa. Tanto é que o resultado líquido da empresa ali caiu significativamente. No segundo ponto, a partir disso, né, eu reveria o meu fluxo de caixa projetado, considerando a minha capacidade de geração de caixa operacional atual. Então, uma vez reestruturada a dívida, né, renegociando com os meus principais credores para transformar dívidas de curto e longo prazo, eu consideraria, né, todo esse contexto de reestruturação com a capacidade de geração de caixa atual. Então, mas eu vou fazer ajustes, vou melhorar aqui. Ok, né? Ainda não há certeza. Então, eu faria essa reestruturação considerando aquilo que a empresa consegue pagar hoje e não aquilo que talvez ela poderá pagar a partir de você olhar ali e ver o que você pode aperfeiçoar tanto em termos de custo como em termos de despesas operacionais. Então, no terceiro ponto, eu focaria ações em recuperar a eficiência operacional. Como eu falei, a margem bruta e o EBITDA estão muito abaixo da média do mercado, então claramente a empresa colocou as suas atenções nas aquisições e esqueceu ali da eficiência operacional. E no quarto ponto, eu faria uma avaliação do grau de sinergia entre os negócios e o compartilhamento dessa estrutura administrativa, com foco a partir, aí sim, né, da redução das despesas operacionais. Então, todo o crescimento de uma empresa deve preservar a capacidade de criação de valor. Então, né, pouco vale a empresa sair crescendo, né, de forma exponencial, alavancada, se existe uma perda de valor, se existe lá uma perda de rentabilidade no negócio. Isso tudo deve estar dentro do planejamento estratégico da empresa e a estratégia financeira deve dar suporte, né, e ao mesmo tempo ser instrumento de controle e de resultado. Além disso, os indicadores de performance devem ser avaliados constantemente. Eu tenho auxiliado muitas empresas a melhorarem a sua performance e, consequentemente, também aumentado aí o seu valor de mercado. Como está a performance da sua empresa? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço e até a próxima.